Apartamento pronto ou na planta? Eu tenho certeza que você já se questionou isso em algum momento. Então roda a vinheta que a gente vai falar mais sobre isso. Tô virando youtuber. Apesar de tudo que estamos vivendo nessa pandemia, acredite, o mercado imobiliário está aquecido. E isso se dá por vários motivos. O primeiro deles, a baixa taxa de juros, que é justamente um dos principais balizadores nesse processo de decisão de compra. Vocês devem ter visto nos noticiários que o juro tem caído cada vez mais. Um dos principais fatores para essa queda de juros é justamente a queda da taxa Selic, que é uma taxa que a gente pode falar mais sobre ela em outro vídeo, definida pelo Copom, onde define a taxa base de juros. Se você está vendo esse vídeo em um momento diferente, hoje estamos vivendo 2,25 de taxa Selic, o que é muito baixo, a menor taxa da história. Isso é muito bom, porque os bancos costumam diminuir não seguindo a mesma linha da Selic. Eles geralmente ficam acima disso, até como uma forma de segurança, de proteção na visão dos bancos. Mas é interessante a gente acompanhar que quanto menor a taxa Selic, menor é a taxa de juros que esses bancos vão ter que adotar, ou até uma espécie de concorrência saudável entre os bancos para ver quem tem o menor juro. O cliente só tem a ganhar para isso. Então, é um dos ótimos argumentos nessa compra. O segundo motivo é do medo de deixar dinheiro parado no banco. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente você vai ter escutado isso da história dos pais, dos tios, dos avós. Mas, na década de 90, quem tinha dinheiro na poupança, um dia acordou e não tinha mais dinheiro nenhum. Então, ouve-se ainda essa história no mercado e tem muita gente que nessa pandemia, nessa crise de governo, tem tirado sim investimentos da poupança ou outros investimentos em renda fixa e migrado para o imóvel. É um bem mais tangível. Isso acaba sendo um motivador sim na compra de um lote, de um apartamento, de uma casa ou de uma casa na praia, para que você tenha um bem palpável e não deixe somente nas mãos do governo esse dinheiro que você tem, por exemplo, na poupança. É claro que a gente vive uma realidade muito mais remota para isso acontecer, mas existe sim um histórico, então muito possivelmente ou quem viveu essa época morre de medo ainda, ou quem já viveu e está contando para outra pessoa que isso pode ter acontecido. E um terceiro fator muito importante é com relação ao comportamento que a gente adotou nessa pandemia. E as mudanças são no trabalho, na escola, na relação com a família. O imóvel passou a ser mais importante nesse momento. Então você quer um apartamento maior, você quer uma casa maior, você quer morar agora mais distante da cidade, você quer morar em um lote maior, em uma chácara, não importa. O que importa é o imóvel ganhou espaço nessa pandemia. Bom, e para começar, eu vou falar justamente sobre os apartamentos prontos, para que a gente comece a discutir um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto é justamente o ponto positivo da taxa de juros baixas. Se você tem o interesse de comprar um apartamento pronto, hoje você já consegue ter uma taxa de juro mais acessível. Inclusive, se você tem vontade de saber mais sobre simulações de apartamentos novos, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou ter o prazer de gravar as simulações de todos os bancos possíveis para que você tenha mais facilidade na hora de escolher esses módulos. Isso depende muito da realidade financeira de cada um, quanto você tem de entrada, qual é a sua idade, quantas pessoas vão participar na composição de renda para este financiamento. Então, eu acho um assunto super legal que a gente pode falar em um outro vídeo, tá? Então, o primeiro ponto é esse, taxa de juros mais acessíveis. Isso faz com que o imóvel pronto, como o próprio nome já fala, pronto, você já pode morar, você já pode passar para dentro do imóvel. Então, isso facilita muito no momento dessa aquisição. Um segundo ponto, para o apartamento novo, pronto, é que você se adapta a essas mudanças mais rápido. Se você precisar de um escritório novo, se você precisar de mais um quarto, se você precisar reduzir um quarto ou, enfim, modificar a maneira que você vive hoje, o apartamento pronto consegue te atender de uma maneira muito mais rápida e efetiva. E existe uma grande chance, e eu não sou numerólogo nessa hora, né, não faço previsões do futuro, mas existe uma grande chance dos imóveis aumentarem de preço para os próximos meses ou próximos anos. Isso se deve à demanda de mercado.
Para os próximos meses, a gente já tem uma situação onde os estoques estão baixando. Eu vou colocar o link aqui da descrição de alguns indicadores, como por exemplo, tabela FIPZAP, que trabalha com vários indicadores de mercado. Mas é importante lembrar que preço de apartamentos se definem por demanda e procura. É a lei da oferta e da procura, como você já escutou falar muito sobre isso. Então, se você tem regiões que a oferta está muito baixa e a demanda aumenta por isso, e eu estou falando aqui para você que os imóveis, os apartamentos estão sendo mais procurados dependendo do perfil de região e do tipo de produto, então eu tenho uma situação, e no meu caso eu convivo com muitas construtoras e incorporadoras, eu estou dizendo que os estoques estão baixando, tá? Então a chance de você adquirir um imóvel nos próximos meses com valores que podem até subir, eles existem sim. Então eu preciso colocar isso como um alerta no vídeo. Só que qual que é um ponto negativo de um apartamento pronto? O primeiro deles é que você precisa de um aporte maior no início, porque você precisa pagar a entrada de uma vez só. Então se você não tem capital suficiente para aquele imóvel, isso já se torna um ponto negativo. Você já não consegue passar para dentro daquele imóvel de uma maneira tão fácil assim. Você vai ter que levantar capital para isso. Então esse é um primeiro ponto negativo. Um segundo ponto negativo é que pelo mesmo motivo de passar para dentro do imóvel, do apartamento muito mais rápido, você vai ter que se preocupar com coisas bem mais rápidas também. Decoração, instalações, infraestrutura. Na maioria dos casos, na maioria esmagadora, passar para dentro de um apartamento novo requer alguns investimentos, como iluminação, algum tipo de decoração em gesso, ou outras coisas que você queira fazer nesse apartamento. E a gente sabe que o brasileiro não é muito bom na parte de reformas. A gente vai falar sobre esse conteúdo ainda, mas o brasileiro ele acaba sempre extrapolando muito nessa parte de orçamentos, principalmente quando se fala em reforma. Então, passar para um apartamento pronto requer esse tipo de investimento. Fora isso, eu tenho uma série de taxas que eu preciso, por exemplo, se o apartamento for financiado. Claro que se você tem todo o montante do valor e consegue aportar comprando um apartamento à vista, que também é uma boa oportunidade, ótimo. Mas existe aí taxas cartoriais, taxas que os bancos, quando o apartamento vai ser financiado, elas existem, a gente costuma colocar aí, depende muito do estado, mas gira em torno de 3 a 4%. Quando um apartamento é financiado, você terá essa porcentagem de taxas de cartórios e de bancos envolvidas no processo. Então, anota essa dica. Muito cuidado na hora de adquirir um apartamento pronto, porque existem outros investimentos que você vai ter que fazer, não só aquele valor redondo na tabela de vendas daquele apartamento. E o famoso apartamento na planta. Esse é o queridinho do Brasil. Só que eu quero explicar primeiro por que os apartamentos são vendidos na planta. E a palavra principal é fôlego. Fôlego tanto para o lado de quem compra, quanto para o lado de quem vende. Quem compra tem o fôlego de ter mais tempo pagando ali parcelas ou valores menores ao longo da construção e consegue, de uma maneira mais tranquila, passar para dentro do imóvel sem grandes dificuldades, consegue organizar financeiramente a aquisição desse imóvel. Para o lado das incorporadoras e das construtoras, isso também é mais fácil. Por quê? Porque a construtora também trabalha com fôlego. Ela constrói o prédio de uma maneira planejada, ela consegue trabalhar com recursos financeiros. Na maioria dos casos, é justamente o recurso financeiro do banco também. A maioria das construtoras trabalha com recurso de financiamento ou o chamado apoio à produção. Então, elas também trabalham com crédito imobiliário para o lado da construção. E existe uma série de exigências que elas precisam cumprir ao longo dessa obra, como, por exemplo, vistorias bem rotineiras por parte daquele banco, as vistorias que vão liberando crédito para que a construtora vá construindo esse empreendimento. E para você que vai comprar na planta, você vai pagando ao longo desse período, geralmente 24, 36, até mais 40, 42 meses, você tem um fluxo de pagamento com uma entrada,
parcelas mensais intermediárias e a famosa parcela das chaves. Mas muita gente me pergunta de onde é que sai esse valor? Por que esse valor de entrada? Esse valor de entrada é definido justamente como o valor necessário para que quando você precise financiar o restante do imóvel, ou se você for quitar, você já tenha pago pelo menos 20% do valor daquele imóvel. Por quê? Porque os bancos costumam liberar no máximo 80% do valor de financiamento. Alguns bancos e alguns perfis conseguem liberar um pouco mais, até 90%. Mas no geral, os bancos liberam até 80% desse valor de financiamento. Por isso, muitas construtoras colocam 20%, 25%, 30%, 35% até as chaves, para que dê uma margem de segurança e garanta que o cliente, ao final, consiga pagar também esse apartamento sem grandes dificuldades. Porque se você paga, chega até o final na entrega das chaves e você não tiver esses 20%, 25%, você não consegue financiar e aí a gente cai naquela situação super chata que é o distrato. O distrato é algo muito ruim para ambas as partes. Então, ninguém quer que isso aconteça, certo? Então, você se prepara ao longo da jornada pagando esse valor de 20%, 25%, 30%, 35% até a entrega das chaves, porque é justamente a exigência que o banco vai fazer lá na frente na hora de liberar o restante de crédito para você. Um outro ponto que é super legal no apartamento na planta é que você consegue pensar mais sobre ele. Como você tem aí 2, 3 anos para poder pensar sobre a decoração, fica bem mais legal, bem mais gostoso você refletir mais sobre isso. Você tem um tempo maior para poder, inclusive, pesquisar sobre fornecedores, tipo de decoração e por aí vai. Um outro ponto que é bem legal é poder acompanhar a construção daquele prédio, do bairro que está sendo localizado também, é muito bacana você acompanhar todo esse cenário, eu diria quase que um cenário de desenvolvimento mesmo. Então isso é muito bacana. Um outro ponto positivo para apartamentos na planta é que você tem, de certa forma, uma boa liquidez. A liquidez é justamente a facilidade que você tem de se desfazer de um bem ou algo do tipo, de um ativo, eu diria. Então, o apartamento na planta, você costuma ter uma boa liquidez, por quê? Porque você pode vender e receber aquilo que você pagou, ou receber até um pouco mais do que aquilo que você pagou, e em alguns casos, claro, dependendo da urgência que a pessoa tem ou de como o mercado está durante aquele momento, você pode sim vender um ágio desvalorizado. Mas, em muitos casos, você consegue vender pelo menos pelo valor que você pagou ou ganhando até um pouquinho de dinheiro em cima desse ágio, dependendo do produto imobiliário que você comprou, dependendo do apartamento que você adquiriu. Você consegue entregar a um preço bem interessante comparado com o valor que você pagou. Esse é o que a gente chama de ágio. Então o ágio tem uma liquidez interessante comparado com um apartamento já pronto. Um outro ponto e quase uma dica é que você consegue no apartamento na planta comprar no famoso dia do lançamento, ou dia D em alguns lugares, como a gente costuma chamar. O apartamento na planta, ele tem um dia de lançamento que você consegue comprar, por exemplo, no preço inicial de tabela, com algum tipo de desconto ou benefício, ou até mesmo escolher a sua unidade alguns dias antes do próprio lançamento, ou no próprio dia do lançamento. Então, escolher a sua unidade, posição solar, a altura desses andares que você tenha permissão de escolher no dia do lançamento. No caso do apartamento pronto, isso fica um pouco mais difícil, porque geralmente ao longo da construção você vai perdendo a disponibilidade dessas unidades na jornada do prédio, basicamente. Então, uma dica que eu te dou, inclusive, é aproveite o dia do lançamento, porque esse dia ele costuma realmente ser o melhor para você adquirir o seu produto, porque você consegue escolher a sua unidade melhor, você consegue ter prioridade em descontos, em parcelamentos, em descontos absolutos no valor daquele apartamento. Então essa é uma dica bem interessante que eu costumo dizer. Mas nem tudo são flores. Os apartamentos na planta têm alguns pontos negativos. O primeiro deles é justamente na chance que você tem de não receber aquele apartamento no final da história. Isso é algo muito sério que precisa ser tratado realmente com olhos atentos.
As construtoras podem não conseguir chegar até o final, a conclusão daquele empreendimento, por uma série de fatores. Atraso nessa obra, por quebrarem ao longo do caminho. Então, se você tem interesse em um conteúdo que mostre como escolher a melhor construtora para a compra do seu apartamento na planta, comente aqui que eu vou ter o maior prazer de fazer também um conteúdo sobre isso. Uma outra questão de apartamentos na planta é justamente o planejamento que pode mudar ao longo do caminho. Por exemplo, você pode ter questões inesperadas. Se você comprou um apartamento no dia do lançamento, 2, 3 anos depois, muita coisa pode ter mudado na sua vida. Como, por exemplo, uma gravidez, uma troca de emprego, a necessidade de mudar o tipo de produto que você adquiriu. Para isso, tem uma série de saídas. Você pode, por exemplo, negociar com a própria construtora um upgrade, melhorar o tipo de apartamento que você comprou, reduzir o tipo de apartamento que você comprou. Tudo isso é possível. Pode ser que durante essas mudanças você acabe tendo que tomar algumas atitudes diferentes. Como, por exemplo, se você mora de aluguel e tem um apartamento na planta e precisa de alguma mudança, você não consegue mudar para esse apartamento no momento que ele está em construção. Então, talvez você tenha que modificar um pouco os rumos dessa história, o que é natural. Imóveis também, apesar do nome imobiliário falar muito sobre algo estático, mas você tem sim permissões e flexibilidade para poder negociar com a construtora que você comprou, de vender o ágio, como eu falei para você, também é uma possibilidade, ou de mudar, por exemplo, eu moro de aluguel, vou passar para outro aluguel enquanto o meu não fica pronto, porque às vezes você teve que passar para um outro tipo de imóvel. Então, não tem regras nesse sentido. Você pode fazer aquilo que você achar melhor também. Bom, e se você gostou desse conteúdo, agora eu quero saber. Comente aqui, o que você prefere? Apartamento pronto ou na planta? Lembrando que não tem resposta certa, depende muito do seu objetivo e inclusive é o que eu mais vou trabalhar nesse canal. Opinião, objetivos. Você precisa relativizar o que o imóvel representa para você. Para de achar que o imóvel é algo estático. O imóvel depende muito da sua necessidade, da sua situação. Não tem certo e errado. Mas comenta aqui qual que você prefere, apartamento pronto ou na planta. Espero você em um próximo vídeo e até mais.